sucedida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. As feministas têm conseguido, trazer para a visibilidade pública esse tema do assassinato de mulheres, cunhando, criando esse significante, essa palavra que para a gente está quase virando já um conceito, que é a ideia de que a mulher é assassinada, ou é morta por dominação de gênero, por uma forma patriarcal de domínio do homem sobre aquele corpo e aquela subjetividade daquela mulher. Então isso é o feminicídio, é o assassinato e a morte de uma mulher em função pura e simplesmente do fato dela ser uma mulher e dela existir numa sociedade que ainda objetifica o seu corpo, e a transforma, não em sujeito, mas em potencial vítima desse agressor masculino. O feminicídio ele não é mais um tipo de violência ou uma nova forma de violência. Ele pode ser pegado como um contínuo de violência. Então esse contínuo ele perpassa violência física, psicológica, moral. E uma violência que é muito importante sim, da gente mencionar nesse contínuo é a omissão do Estado, é a violência institucional. Então se o Estado ele atua em meio a essas violências, ele pode prevenir a morte de mulheres. Uma coisa que é importante a gente ter em mente, é que quando a gente pensa em feminicídio, a gente precisa ir um pouco além do gênero, Existem outras categorias de hierarquia social que perpassam o gênero e que também são importantes para a gente entender esse fenômeno, Que a gente pode falar da classe, da etnia, da raça, da educação, o trabalho, São dimensões que perpassam o gênero e que de alguma forma fazem com que o efeito dessa violência ela ocorra de formas diversas e complexas entre as mulheres, Então isso é importante até para a gente ter em consideração e pensar o que tem acontecido com as mulheres negras, Porque houve um decréscimo de 9,8% do assassinato de mulheres brancas, houve um aumento de até 54% de mulheres negras, O tema do feminicídio às vezes parece muito distante das pessoas, Assim, a gente fala de assassinato de mulheres, mas a gente tem que entender que a cada 1h30 tem uma mulher sendo assassinada nesse país, E esse é um fenômeno que toca de maneira muito avassaladora as próprias famílias, E ele não começa, o ciclo da violência não inicia com a morte de uma mulher, Isso eu acho que é um ponto importante da gente chamar a atenção aqui. A violência intrafamiliar, ela começa às vezes na infância, Começa muito cedo nas relações entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmãos. Então, assim, a gente tem um padrão de construir relações ainda pautado pela violência. O papel da ONU ele é fundamental há muito tempo, De 1975, a primeira conferência internacional que trata sobre a situação da mulher. E aí, desde 1979, as questões sobre discriminação da mulher, sobre violência contra a mulher em 94, 93 é quando uma conferência vai abordar que os direitos humanos das mulheres envolve também uma vida sem violência. Então a ONU ela sempre teve presente nessas conferências mundiais, nessas conferências internacionais, que são também as conferências que deram base para a legislação nacional. Então a Lei Maria da Penha, por exemplo, que é a nossa legislação que aborda sobre os casos de violência contra as mulheres. Ela vê a violência, ela conceitua a violência contra as mulheres como uma violência baseada no gênero, tipifica as violências como violência física, sexual, psicológica e moral. Essa lei, ela vem em função dos resultados da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que avalia que não estava sendo implementada a Lei Maria da Penha aplicada de forma efetiva. E por que é importante a gente marcar esse tipo de violência, esse tipo de morte de mulheres? Porque quando a gente fala homicídio, a gente está escondendo que essa morte ela tem um corpo. A gente está escondendo que essa morte tem um gênero e que essa violência que chega até o feminicídio, ela é em função de outras violências. Ela não ocorre como uma violência urbana, que é um acidente de trânsito ou um assalto. Não, ela ocorre porque tem uma relação de hierarquia, tem uma relação de poder, tem uma relação de submissão, em que as mulheres elas são colocadas como umas cidadãs de segunda categoria.
acho interessante a gente imaginar que não é só a mulher sair desse lugar, ela tem que sair desde que ela tenha as condições, né, as possibilidades para sair desse lugar. E isso nós precisamos construir no Brasil. Espaços de acolhimento, né, políticas públicas de fato efetivas, né, delegacias que funcionem 24 horas, porque infelizmente esse fenômeno do abuso e da exploração da violência sexual não vão acontecer de 9 da manhã às 17 da tarde, que é o horário, às 18 horas da tarde. Infelizmente vão acontecer no final de semana, infelizmente vão acontecer no período noturno, e a gente não tem estruturas e equipamentos públicos disponíveis. Então, assim, toda essa rede que nós já demos passos importantes. Existe uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e à violência contra a criança e adolescente. Mas essa rede precisa, de fato, atuar de maneira efetiva, né? As principais instituições que fazem o atendimento às mulheres, elas estão concentradas na região sudeste. Então, vara criminal, delegacia especializada, juizados especializados, eles estão concentrados na região sudeste. Então, quando essa rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, ela atua, quando ela tem alguma interlocução, a gente pode presumir que a violência contra as mulheres ela vai ter uma redução. Eu acho que é muito importante que as mulheres tenham em mente que existe, né, determinados padrões sociais que são atribuídos às mulheres, aos papéis. E isso para a gente ter uma conscientização de como que a gente é vista na sociedade, né? E de modo que a gente possa barrar esse ciclo da violência que ocorre na vida das mulheres, que começa, né, limitando o modo de vestir da mulher, o modo de falar, o modo de se impor, onde essas mulheres podem participar no espaço público, onde não pode, né? Até a própria representação política dessas mulheres. Então é preciso que as mulheres tenham consciência desse papel. Eu acho que também é importante a gente falar de empoderamento feminino, né? De modo que a gente consiga uma emancipação dessa grande parcela da sociedade hoje, né? A gente precisa trabalhar essa questão da cultura do estupro, de entender que mulher não está ali querendo ser estuprada, que não está ali de shortinho ou se relacionando com determinada pessoa porque ela quer ou porque ela merece. Acho que a gente precisa trabalhar muito essa questão da cultura, né? Porque isso é uma das coisas que a gente mais confronta no dia a dia. Enquanto mulher, esse machismo velado em todos os lugares que a gente vai. Então, assim, a mulher tem que decidir o que ela quer usar. A mulher tem que decidir aonde ela quer ir. A mulher tem que decidir com quem ela quer ir. A mulher tem que decidir sobre si mesma no mundo. E os homens não têm que se sentir menores ou diminuídos por causa disso. Eles também têm todas essas prerrogativas. Então, eu convido aos homens para que eles pensem nas suas atitudes, nos seus comportamentos, os menorzinhos, os mais comuns, os mais comezinhos, porque é dali que essa cultura da violência vai sendo multiplicada e se transforma na bola de neve, que vai ser, ao final, a facada e o tiro no peito de uma mulher, né?